Olá pessoal, mais uma vez aqui trazendo informações para o nosso dia a dia. Então você que já está acompanhando esse nosso espaço aqui, a gente tem feito vários formatos. Então a gente tem vídeos, a gente tem lives com algumas pessoas, a gente tem trazido alguns destaques de how to, então destaques de como fazer uma coisa ou outra dentro dos smartphones. Inclusive a gente fez um X-Ray plataforma. X-Ray é um quadro onde a gente faz uma análise sobre todas as coisas que você tem de acordo com o aplicativo, e aí nós fizemos o X-Ray plataforma, que foi relacionado ao Zoom. E hoje nós vamos complementar o que eu chamo dos 3 grandes pilares da parte digital, tá? E quais seriam esses 3 grandes pilares? O algoritmo, as permissões e os trackers, né? Então hoje nós vamos falar, se você perdeu, tem 2 vídeos aí no IGTV sobre permissões, e também tem um vídeo sobre o algoritmo, como é que funciona o algoritmo. Então eu expliquei como é que funciona o algoritmo do Facebook, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do LinkedIn. Inclusive me pediram para eu fazer um outro vídeo sobre o algoritmo do YouTube. Então eu vou também trazer aí em algum outro momento, talvez o algoritmo do YouTube e do Twitter. Mas são 3 pilares importantes. Então o algoritmo, as permissões e os trackers. Então hoje nós vamos fazer essa explanação sobre o que são os trackers e a distinção entre eles. Então tem 6 tipos diferentes de trackers. Vou explicar para vocês que nem todos são trackers ruins, tá? Então nós vamos explicar para que vocês entendam o que tem no telefone de vocês. Como eu sempre digo, é muito importante, a responsabilidade de saber o que tem no seu telefone é sua. E é por isso que a gente tem esse espaço. Eu trago aqui para vocês esse conteúdo para ajudar vocês a entender como funciona e o que funciona e o que tá bom, o que não tá bom, porque essa decisão é sua. Não adianta você colocar essa responsabilidade para a Apple ou para o Google escolher o que você quer ter no seu telefone. Essa responsabilidade é sua. Então a gente já falou de algoritmo, tem um vídeo lá no IGTV, a gente já falou sobre permissões, tem 2 vídeos no IGTV, e hoje nós vamos fechar esses 3 pilares falando de trackers. E o que é tracker, né? Tracker, o nome dele em inglês, o tracker, é que ele está fazendo o tracing, ou seja, ele está buscando a localização sua. Então, o tracker ele está fazendo o rastreamento daquilo que você faz enquanto você usa aquele aplicativo, ok? Então, o tracker ele faz o rastreamento. Então, existem alguns rastreamentos que são bons e outros rastreamentos que são invasivos, podemos dizer assim. Talvez essa seja a melhor palavra. Eles possam ser um pouco mais invasivos. E aí, a parte interessante é que se você me acompanha aqui, você viu os outros sobre as permissões, você vai lembrar que eu falei sobre permissões, por exemplo, de permissões de localização. O que vocês não sabiam é que existe também o tracker de localização. Então vamos lá. O algoritmo é aquilo tudo que você faz na internet, que traz as informações para você, as permissões, aquilo que o aplicativo pede para usar dentro do seu telefone, e os trackers são funções adicionais. E por que isso é importante você entender? Porque lá naquele quadro X-Ray eu falo, olha, esse aplicativo tem tantos trackers aqui, tantos trackers ali. Então vamos lá. A primeira coisa importante para vocês entenderem é que existem 6 tipos de trackers diferentes. Então, primeiro, vamos começar falando dos que eu acho que são os bons. Vamos dizer os bons. Então, a gente tem trackers que reportam, por exemplo, quando você tem um problema enquanto você está usando o aplicativo.
Anteriormente, sem esses trackers, o que tinha que acontecer? Toda vez que você tivesse um problema no aplicativo, você tinha que ir lá no site e reportar, olha, tive um problema, assim, assim, assado. Agora você não precisa fazer mais. O tracker, quando existe um problema, quando o aplicativo fecha por alguma razão, o que acontece? Ele já envia essa informação para o desenvolvedor do software, dizendo, olha, teve um problema no telefone XYZ dessa maneira, vamos ter um bug ali, vamos resolver esse bug. E aí, hoje, com todo esse modelo de Agile, de desenvolvimento de software, isso daí ajuda a melhorar a nossa experiência. Então esse é um tracker que eu acho interessante, é um tracker do bem, que ele traz a conveniência para nós, de que a gente não tem que reportar os erros vão direto para o desenvolvedor, tá? O segundo tracker que eu acho que ele é também do bem é a questão do Analytics, ou seja, existem muitos trackers onde ele estuda o que você faz dentro do aplicativo. Então, aonde você clica, aonde você passa o dedo, ele tem uma questão também de calor, para quem não sabe, é esse mapa de calor, ou seja, aonde que a maioria dos usuários clica. Então, assim, para melhorar aquela exposição naquele pedaço específico na tela. Então, esse é um outro tracker de analytics. Ele analisa aquilo que você faz durante a experiência daquele aplicativo. Tá? Esse é um tracker também do bem. É um tracker que eu não acho invasivo. Pessoal, quem está gostando, deixa coraçãozinho aí, manda para as pessoas, porque a gente vai falar de coisas muito importantes aqui. Eu sempre insisto que é importante todo mundo saber o que tem nos nossos telefones, tá bom? E aí, por fim, a gente tem ainda mais outros quatro tipos de trackers. O primeiro é o de profiling, ou seja, ele monta um perfil seu, tá? Então, esse tracker, ele tem uma capacidade de armazenar informações suas e criar um perfil, inclusive com base nas suas buscas na internet. Então, agora eu já vou aproveitar e fazer aquela ponte. Rodrigo, eu fiz uma pesquisa no Google sobre um microfone, tá? E agora esse microfone, tá aparecendo vários microfones no meu Facebook. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque o tracker pegou, porque você tinha um cookie, e aí o tracker conversou com esse cookie, pegou o seu histórico de busca do browser e trouxe o anúncio para você do microfone dentro da sua rede social. Então isso é o que o tracker faz para você, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para as mensagens e também se alguém ligar a live para, não é mesmo? Bom, então o profiling é isso, ou seja, então a gente tem os trackers que são bons, que ajudam a reportar quando tem algum problema no aplicativo, que ajudam a analisar onde a gente investe mais o nosso tempo, e agora a gente entrou nos trackers mais invasivos. Então esse tracker ele monta um perfil seu, baseado no seu uso, baseado no seu histórico de navegação e, acredite se quiser, no caso do Android, até nos aplicativos que você tem dentro do seu telefone. A Apple não permite isso, mas o Google, o Android permite isso. Então, esse tipo de tracker, ele vai criar um perfil virtual seu. Aí, além disso, a gente tem o tracker de identificação, ou seja, ele cria uma identidade virtual, ou seja, ele cria o Rodrigo virtual, ele cria uma identidade dizendo, olha, esse é mais ou menos o Rodrigo. E por que isso é legal? Isso é legal, eles usam isso para quando alguém quer anunciar algo para alguém do meu perfil, ele vai buscar identidades digitais que se adequam àquele perfil que a empresa está querendo anunciar. Então, esse é um outro tipo de tracker de identificação. Então, tem o tracker que monta o seu perfil e o tracker que identifica você virtualmente, tá? E aí, vamos lá, tem o outro tracker de ads anúncios, tá? Esse é aquele tracker que
combina todas as coisas que aquele que quando você busca lá aparece o anúncio. Por quê? Nesse tracker eu seleciono aquele perfil e aí eu quero, por exemplo, vender uma panela de fondue nova para Manuela Rios, que entrou aí, que fez fondue outro dia, então ela buscou. Então eu estou vendendo isso, estou anunciando, eu coloco isso lá no Instagram, no Facebook e aí no Google Ads e vai aparecer direto para ela essa panela. E ela vai falar, caramba, eu pesquisei uma vez e agora a panela aparece no Facebook, no Instagram, no Google, é isso mesmo, né? É isso que acontece, é isso que acontece. Se você pesquisar, já era, tá? Então eu já falei isso outra vez, tem um mito, né? Que eu não consegui ainda transformar ele em realidade, que é assim, eu estou conversando com alguém, meu microfone está ativado, depois eu abro meu Facebook e tem um ad do que eu estava falando com essa pessoa para vender para mim. Eu ainda não consegui comprovar que isso acontece. Eu acredito, sinceramente, que na verdade a gente acabou fazendo uma busca e esqueceu, tá? Em algum momento a gente fez essa busca. Outro dia mesmo eu estou recebendo toda hora no meu Instagram um anúncio de óculos de sol. E aí eu falei, nossa, mas que coisa, quando? Então eu comecei a fazer um retrocesso para descobrir aquele momento Aí eu falei, caramba, eu cliquei naquele bendito ad do óculos de sol. Se eu der like, pior ainda. Se eu fazer o bookmark, né, clicar naquele negócio para salvar depois, pior ainda. Então, esse tipo de tracker, ele são os trackers dos anúncios, tá? E aí tem o tracker da localização. E esse eu acho muito invasivo, porque você tem aquela permissão da utilização do GPS, da utilização da triangulação de antena para poder te localizar. E esse tracker, ele usa todos os sensores do seu telefone disponível para poder fazer essa localização. Então ele usa o GPS, ele usa as antenas de celular, ele usa as redes Wi-Fi, ele usa até Bluetooth, ele usa tudo o que tiver disponível de sensores no seu telefone. Eu, particularmente, acho isso bem invasivo. Não sei qual que é a sua opinião, mas escreve aí para mim se você acha diferente ou se você concorda. Mas assim, então a gente tem 6 tipos de trackers, tá? Esses trackers a gente tem aqueles que reportam falhas no sistema e transformam em bug para melhorar o sistema, aquele que analisa onde a gente usa mais para melhorar o desenvolvimento de software. Depois eu respondo isso, smartphone. A Brasil Oficial respondo para você. A parte de profiling, então assim, o profiling é criar o seu perfil digital, a identidade digital, então é um quarto tipo, e aí depois a gente tem anúncios e localização. Por isso que eu ensino lá na parte de permissões que você tem que ir lá e entender quais são as permissões que o aplicativo está usando e bloquear ou não, porque quando você ativa a permissão, o tracker vai lá e utiliza. Então é isso que eu faço para vocês aqui. Nós usuários de smartphone, temos que entender o que tem dentro do nosso telefone. Então, hoje existem no mercado, só para vocês entenderem, 304 tipos diferentes de trackers, 304, ou seja, uma infinidade. E os mais populares, é óbvio que os mais populares tinham que ser do Google e do Facebook. Então eu tenho no top 5 é todo do Google. Eu tenho trackers que o AdMob é para trazer anúncios para você em mobilidade. Por exemplo, quando você baixa aquele aplicativo gratuito, aquele aplicativo que tem ads embaixo, que fica aquela janelinha aqui embaixo, rodando os ads. Alguém tem aplicativo assim? 304 tipos de trackers, exatamente.
tem aquela parte embaixo que fica rodando, né? Então você abre, ou então quando você clica e vai e abre por exemplo, você vai passar de uma fase para outra num jogo, aí fala, você precisa assistir um ad agora. Esse é o Google AdMob. Depois tem o Firebase Analytics, que é um analítico, né, para ajudar quem está... Isso, propaganda, essa é a palavra. Para quem está usando, então tem o Google Analytics, Firebase Analytics, tem o Crashlytics, que é esse também de reporte. Então, quando tem algum problema, ele avisa que tem um problema. O Google Analytics também, então esse ele já tem uma abrangência maior da experiência do usuário, e o Tag Manager para que você possa fazer tags. E aí a gente pula. Os próximos 4 trackers, eles são do Facebook. Então a gente tem o Facebook de login, e olha que interessante. Vocês que me acompanham aqui já ouviram eu falar sobre isso. Mas é o seguinte, cuidado com a questão de usar o login do Facebook e do Google para logar em vários lugares. Eles precisam colocar esse tracker, eles precisam ativar esse tracker no aplicativo. Quando eu ativo esse tracker no aplicativo, eu tenho um tracker fazendo todo o rastreamento de onde eu me conectei com a minha conta do Facebook, com a minha conta do Google. Então, o tracker, nesse caso aqui, do Facebook Login, é um tracker que é implementado dentro do aplicativo para poder deixar você acessar ele usando o login do Facebook. E aí vem o ponto. Por que você faria isso? Porque eu não quero ter mais uma senha, eu não quero ter mais um usuário. Cuidado, pessoal, a conveniência é inimiga número 1 da segurança, e eu vivo falando isso. Então, o 6º é o login, o Facebook Share é o 7º tracker, porque quando você faz o compartilhamento, ele também faz o tracking disso, o rastreamento disso. O 8 é o Facebook Ads. Então, assim, se você já fez algum anúncio de propaganda no Facebook, a pessoa daquele aplicativo, o desenvolvedor daquele aplicativo, ele precisa colocar o tracker Facebook Ads para poder ativar o tracking bilateral, ou seja, se eu cliquei, vem para um lado, se eu não cliquei e eu quero impulsionar, eu impulsiono do outro. Ficou claro isso? Se não ficou claro, responde aí para mim. Mas é assim, o Facebook Ads é um que vai trazer para você os anúncios dentro do aplicativo e também o que você fizer no aplicativo para a sua rede social. Eu acho que em um dos X-Ray nós fizemos sobre alguns jogos, e tem alguns jogos, inclusive, que tem trackers. Que acompanham, por exemplo, o que você está clicando, o que você está comentando. Então, assim, até eu não consigo provar isso, mas até porque não que você está conversando com a outra pessoa enquanto você está jogando. Pessoal, a partir do momento que você está usando uma plataforma, se ninguém aqui lê os termos e condições, eu não sei se o Dr. Luiz Durso está aí, mas uma coisa que a gente fala muito lá no Dupla Digital, um projeto que eu tenho com o Dr. Luiz Durso, é assim, se você não lê os termos e condições, você não sabe o que você está dando de graça. Então cuidado com, olha, baixei um aplicativo grátis, é muito legal, não tenho que pagar. Você está pagando com a sua informação, não esqueça disso. Então, eu também tenho aí o Facebook Ads. E aí eu tenho outros, o 9º é o Facebook Places, para você poder fazer localização. Agora você imagina só, né? Eu espero que esteja ficando claro para vocês tudo que eu estou falando, porque assim, se você, o que eu estou buscando com tudo isso? Educá-los, né? Nós temos que ter a educação para entender isso. Então, por exemplo, outro dia eu estava falando de algum aplicativo e aí uma pessoa me falou assim, Rodrigo, mas você falou que o TikTok tem 7 trackers e 67 permissões. Caramba, esse outro aplicativo não tem nem metade do que aquelas permissões, por que tem tanto? E aí eu falei, pronto, meu trabalho está sendo bem executado. Você começou a pensar
E é isso que eu quero que vocês façam. O que eu gosto é quando vocês me dão um retorno falando: Rodrigo, eu prestei atenção. Rodrigo, eu olhei lá as permissões. Rodrigo, eu aprendi a tirar. Então, olha só que coisa absurda. Quando você olha para esses trackers aqui, todos esses rastreadores do bem e uns invasivos, se você juntar toda a informação dele, olha quanta informação a gente está dando de graça para todo mundo. E, de novo, eu sempre falo isso. Não existe a opção de me trancar no quartinho e falar: eu não vou usar mais nada, vou voltar para o telefone e jogar cobrinha. Isso não existe, gente. O que a gente precisa é aprender e usar esse conhecimento a nosso favor. Entender o que são cada uma dessas coisas. Entender que um like lá no Instagram, então se você não viu, vai lá ver o vídeo do algoritmo, um like no Instagram vai ditar o meu feed. Um like numa postagem de um amigo vai fazer com que esse amigo apareça mais. Então, vocês têm que... O objetivo disso aqui, pessoal, é educar todos nós, é aprendermos juntos. E é legal porque às vezes vocês perguntam coisas para mim que eu não sei, porque eu não sei tudo. E aí o que eu faço? Eu vou lá atrás, vou pesquisar, vou entender para trazer uma resposta para vocês. E essa parte que é a parte legal, né? Quando vocês me dão esse feedback, que estão usando as dicas, que estão aprendendo a pensar e comparar uma coisa com a outra, aí eu fico muito feliz. Então, vamos lá. E aí, para terminar os trackers, eu ainda tenho o Flurry, que é o 10º, que faz toda uma gestão. Na verdade, o Flurry, o InMob e o AppsFlyer, eles têm o mesmo objetivo. E qual que é o objetivo deles? Ajudar quem está anunciando a anunciar da maneira correta. Então o AppsFlyer, ele fica nos aplicativos, ele acessa tudo que você está usando dentro do seu telefone, principalmente no Android, e aí depois o que ele faz? Ele monta, junta todas essas informações, compila todas essas informações, e aí quando alguém que está usando o AppsFlyer para anunciar algum produto, alguma solução, algum serviço, algum curso, o que ele vai fazer? Ele vai usar aquele perfil. Então vamos lá um exemplo. Eu estou vendo algumas pessoas aqui do Corações e Almas. Para quem não conhece Corações e Almas, é o programa do Fernando Conrado. Então, o que aconteceu com o Fernando Conrado? Hoje ele tem 450 mil seguidores. Então, uma vez que a gente já está acessando o site dele, Fernando Conrado, olha só o exemplo que eu vou dar para vocês. Ele deixa lá o nosso rastro no cookie, ou o histórico do Google Chrome, ou principalmente esses trackers que estão instalados no nosso telefone, e no caso do Android, eles têm passagem livre. E aí eles vão analisando aquilo. Então, por exemplo, se alguém depois quer fazer um curso digital sobre política, sobre filosofia, sobre antropologia, aonde eles vão fazer o tal do remarketing? Eles vão fazer o remarketing naquela pessoa que gosta do Fernando Conrado, que segue política, que segue filosofia, que segue antropologia. Mas você, de repente, pode não ter colocado lá, dado like na página do Fernando Conrado, que eu duvido. Você talvez já deu like na página do Fernando Conrado do Facebook ou no perfil dele do Instagram. E aí você consegue fazer esse marketing focado nas pessoas. E isso tudo é devido ao que a gente passa de graça e a essa parafernália tecnológica, que no caso que a gente está discutindo hoje, são os trackers. Ficou claro, pessoal? Então vamos lá. Só para recapitular, 3 grandes pilares: algoritmo, permissões e trackers. Tá? Eu tinha feito uma votação e o pessoal votou e falou que queria o algoritmo antes dos trackers, então a gente fez o vídeo sobre o algoritmo. Tem 2 vídeos sobre permissões, então algoritmo, permissões e trackers. Já falamos sobre os outros 2, trackers, 6 tipos de trackers, 2 do bem, 4 invasivos, 304 tipos de trackers, a gente fala isso no X-Ray, e o poder da informação que eles subtraem da gente é muito grande.
Rodrigo, como é que eu faço isso? Você não tem o que fazer. O tracker, você não tem como tirar ele do aplicativo. Essa é a dica mais importante que eu quero que vocês tenham aqui comigo. Não tem como chegar lá e tirar o tracker. Vai na questão, uma pessoa me perguntou, Rodrigo, eu não concordo com os termos de uso de um aplicativo. O que eu faço? Não usa. Se você não concorda, você não pode usar. É simples assim. Então, no caso dos trackers, diferentemente das permissões, eu não vou conseguir desinstalar. Porém, tem uma dica. Eu vou conseguir enfraquecê-los. Vou conseguir enfraquecê-los. Como? Por exemplo, esse tracker que está atrás da minha localização, o que eu faço lá? Eu travo a permissão dele. Travando a permissão de localização, seja de antena, seja de GPS, o tracker não consegue funcionar de maneira adequada. Mas, de novo, Rodrigo, eu preciso do GPS no Waze. Você precisa, porque se você usa o Waze, você precisa do GPS lá, não precisa? Então você não pode desabilitar o GPS. Só que o tracker vai fazer o tracking de tudo. Todo mundo que tem o Waze, todo mundo que tem o Google sabe ele sabe onde a gente mora. É muito simples. Onde fica o seu telefone a maior quantidade de tempo? Sua casa. Você vai trabalhar à volta? Sua casa. Então, quantas pessoas aí, fala aí pra mim, se você já não, uma hora pegou o seu telefone entrando no carro para ir no trabalho e o telefone falou assim, olha, é 5 minutos para esse lugar. Porque ele já guarda a informação que todo dia ou aquele dia especificamente você vai naquele lugar, então ele já começa a fazer a sua rota. Então não tem como, o tracker, diferentemente da permissão, você não tem como desinstalar, mas você tem como inibir bloqueando a permissão. Então você vai lá, bloqueia a permissão do GPS. Rodrigo, agora com pandemia, nem estou saindo de casa, não preciso do GPS do Waze. Bloqueia. Simples assim. Como eu falei do TikTok. Eu estou preocupado com o microfone do TikTok. Não tem problema, bloqueia o microfone do TikTok. Não deixe ele aberto 24 horas por dia. Você consegue usar o TikTok com segurança quando você bloqueia o microfone, bloqueia a localização. Eles não conseguem subtrair esse tipo de informação de você. Então é assim, as permissões, elas são necessárias para o funcionamento do software, do aplicativo e também do tracker. Então essa é a maneira onde você pode, através das permissões, enfraquecer o tracker. Você não concorda com aquilo, não use o aplicativo. Não tem meia mussarela, meia calabresa. É ou não é. Se você não concorda, não usa. Pronto, tá? Então, eu acho que a gente caminha para fechar essa série desses 3 capítulos aí de maneira bem esclarecedora para vocês sobre o que são os trackers. Tem lá 3 episódios do X-Ray, então tem 9 aplicativos que foram analisados, e eu falo do conjunto da obra, e também tem o X-Ray plataforma do Zoom, né? Então nós falamos do Zoom, então nós fizemos uma análise sobre o Zoom. Então, eu acho que se você chegou agora e você é novo no canal e não estava sabendo, existem vários destaques lá e também tem esses vídeos do IGTV para que você possa aprender principalmente como que você usa essas permissões dentro do seu telefone, tá bom? Pessoal, tem alguma pergunta aí para mim? Ficou claro? Assim, eu não olho basicamente quantidade de pessoas, porque na verdade o meu objetivo é tocar as pessoas e educar e que a gente aprenda junto. Tecnologia é uma coisa super nova, o smartphone. Sabe quantos anos temos o smartphone? O iPhone começou em 2007, gente. Nós estamos em 2020, são 13 anos. Isso é muito pouco. Não é pouco? Vocês não acham que é pouco? Então, assim, o objetivo aqui é que a gente aprenda junto, cresça junto. Então, nós temos que nos conscientizar de que a gente tem algo que, tá aqui na mão, fica, como eu sempre falo,
nos momentos mais públicos e momentos mais íntimos da nossa vida. Então a gente tem que entender o que tem dentro deles. Vamos lá, temos perguntas aqui. Põe na caixinha de pergunta, porque fica mais fácil para mim, que aí eu ponho aí na tela e respondo. Parece que o Smartphone Brasil, aliás, eu acho que ele é um youtuber e ele faz bastante dicas, principalmente acho que de Android, não é? Fala aí. E manda aí na caixinha para mim se você tem alguma dúvida e alguma pergunta. E também comenta aí se ficou claro esse fechamento aí do algoritmo, permissões e hoje os trackers. Comenta aí para mim, esse feedback é importante para eu saber se eu estou alcançando aqui o meu objetivo, que é educá-los, né? Todos nós entendermos juntos o que a gente tem que fazer para ficar mais seguro usando o nosso telefone, principalmente o nosso computador e as coisas desse tipo. Parece que tinha uma pergunta aqui em cima, deixa eu ver se eu acho. A Nisa, imagina, Nisa, a gratidão é minha de ter a senhora aqui me acompanhando. Deixa eu ver. Muito invasivo. Foi banido da Apple Store o Fortnite. Será que ele volta? Pois é, aí é um problema diferente. Vocês querem que eu responda por que é um problema diferente? Aí é um problema de dinheiro. É um problema de dinheiro, porque você consegue comprar o Fortnite no site, você consegue comprar coisas fora da Apple. E a Apple ela não quer isso, ela quer que tudo que você compre dentro do iPhone vá um pedaço para ela. Vocês sabem quanto que é o pedaço que ela morde? 30%. Então a cada $1 que vende na Apple, 30 centavos vai para ela. Então a história do Fortnite ela começou, e tem outros aplicativos que também tem esse mesmo modelo, que a gente tem esse problema, tá? A gente tem um problema porque eles querem, na verdade, forçar que essa transação bancária seja dentro do Apple. Então, se você evitar fazer isso, eles não ganham nada. Então, o problema do Fortnite é money, não é permissão. Aliás, a gente já fez o X-Ray do Fortnite, as permissões não são nada abusivas. Roblox também, e por aí outros vai. Então, assim, não é um problema de permissão ou de finalidade de aplicativo ou coisas desse tipo. É um problema de dinheiro. Pessoal, mais alguma... Obrigado, Ana Paula, falando que eu sou didático. De novo, eu só quero ajudar as pessoas a juntos nós entendemos isso, que fica na nossa mão 100% do tempo. Tem gente que fica horas e horas no smartphone e é muito importante. Fala, Manu, você quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar aí, pode ser na caixinha ou pode ser aí no parte de comentários. E aí alguns avisos. Tem alguns destaques legais aí. Tem um deles que eu acho que é um dos destaques mais legais e eu acho que todo mundo deveria usar, que é o WhatsApp Seguro. Tá? E aí você vai falar, Rodrigo, você vai falar da autenticação de 2 fatores? Não, tem mais coisa lá. Tem mais coisa lá e é muito legal. Esse destaque para mim é um destaque que todo mundo tinha que assistir, o WhatsApp Seguro, tá? E aí, para quem tem filho adolescente ou gosta de ficar vendo os videozinhos do TikTok, tem também um destaque TikTok Seguro. Tá? E aí tem Instagram seguro, Facebook seguro, tem vários destaques ali. Então assim, tem muito conteúdo passo a passo, bem devagar, bem didático lá para vocês, então vocês podem usar. Então esses são os destaques. E aí tem os vídeos que eu falei para vocês, tem vídeos do IGTV e coisas desse tipo. Então eu gosto de fazer essas lives porque a gente deixa aqui gravado, e como eu não tenho arrasta, né, só preciso de 10 mil seguidores, eu coloco lá no IGTV e depois você consegue você consegue arrastar, né? Então eu faço esses vídeos aqui no IGTV para que a gente possa falar. Tech Tudo é confiável, eu não conheço, Nisa, tá vendo? Então, ó,
Nisa, eu vou olhar o Tech Tudo, vou até anotar aqui na minha mesa, porque eu tenho uma mesa de vidro, pessoal, aí eu vou escrevendo nela, e aí quando a gente vai fazendo as coisas, eu vou apagando, ó, acabei de apagar ela aqui, então vou escrever aqui, ó, Tech Tudo, vou procurar o Tech Tudo, Nisa, e eu te falo. Teve uma pessoa aí que até me procurou para falar do eBay, e tem essas perguntas que normalmente vêm. Então, assim, se você tem uma pergunta de alguma coisa relacionada à tecnologia, não tem problema, eu respondo todo mundo. Vai lá no Mensagens e manda a mensagem para mim e eu olho, tá? E eu olho e respondo para vocês aí o que vocês estão preocupados em usar, tá? Então vamos lá, os destaques, o IGTV, hoje a gente fechou essa série, falou de algoritmo, as permissões e os trackers, tá bom? Se ninguém tiver mais uma pergunta, eu vou ficando por aqui. Opa, apareceu uma aqui, só porque eu falei. Imagina. Legal, depois eu vou falar com a Nisa, ela tá com problema de Zoom. Eu vou falar com você, Nisa, a gente vai tentar resolver isso daí remotamente, tá bom? Mas assim, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer ao tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, compartilhem com as pessoas e lembrem, a conveniência é a inimiga número 1 da segurança e os smartphones estão nos momentos mais públicos e mais íntimos da nossa vida, então a gente tem que ter muita segurança do que tem dentro deles, o que a gente está usando, para onde está indo nossa informação. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, um beijo, um ótimo final de domingo para todos vocês, tá bom? Obrigado, vou deixar salva essa live aqui dos trackers para vocês, tá bom? Um forte abraço aí, até mais, tchau!